Boa noite para você de casa. Agora, o NTV News. Moradora de Patos de Minas denuncia possível tentativa de fraude com aplicação de vacina. Copasa é multada em mais de R$1 milhão pelo PROCON após descumprir notificação de desabastecimento de água. No NTV News desta segunda-feira você vai ver também. Apesar dos alertas, queimadas continuam acontecendo em Patos de Minas. Acidente com motocicleta e carro deixa 2 pessoas gravemente feridas. Descarte irregular de resíduos forma mais um lixão a céu aberto em Patos de Minas. Crianças retomam atividades presenciais em CEMEIs. Após adiamento, segunda etapa da Copa Patos de Maratona é realizada. Santa Casa de Misericórdia inaugura 30 leitos de UTI via SUS. Tem ainda a nossa análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. A gente começa a edição desta segunda-feira do NTV News com o registro de mais uma queimada, mais uma ocorrência de queimada em Patos de Minas. As queimadas não param. Antes, os mais castigados eram os moradores do perímetro urbano. Atualmente, quem tem pagado a conta da falta de responsabilidade de muitos é o produtor rural. No meio da semana, aproximadamente 100 hectares de uma propriedade rural localizada na MGC 354 foram consumidos pelas chamas. Na manhã deste domingo, mais uma ocorrência foi registrada no local. Em frente à entrada do IEF, no local lá, um incêndio se originou na faixa de domínio da MGC 354 e adentrou na pastagem. Com o uso de abafadores, bombas costais, combate indireto através de fogo contra fogo e aceros, conseguimos debelar um incêndio que queimou cerca de 6 hectares. Segundo o sargento Pereira, os bombeiros combateram as chamas por mais de 5 horas. Só apesar de ter sido um incêndio menor do que o anterior, a guarnição ficou empenhada de 9 às 14 horas no local, pela declividade do terreno, dificuldade de acesso no local. As ocorrências estão cada vez mais corriqueiras, por isso o bombeiro militar faz um alerta. Quando for realizar a limpeza, não faça com fogo. Esse período seco, a umidade está muito baixa, está muito crítico, então qualquer fagulhazinha dá início a um grande incêndio florestal. Uma situação preocupante que também se repete, a gente vai mostrar agora que a nossa reportagem voltou a flagrar mais um local com lixão a céu aberto em Patos de Minas. Há algum tempo a área vem sendo utilizada para o descarte irregular de lixo. O descarte irregular de lixo no perímetro urbano se tornou algo frequente em Patos de Minas. Na zona rural também. Passando pela estrada onde é localizado o aterro sanitário, sentido ao Córrego Rico, há um grande lixão a céu aberto. O que chama a atenção é que o descarte acontece a poucos metros de onde é destinado o lixo. No local há muitas chácaras e um volume tímido de condutores que passam por lá. E no lixo, o que pôde ser visto através das imagens é o descarte de móveis velhos, animais mortos, lixo doméstico, entre outras coisas. Pelo menos 2 pessoas ficaram gravemente feridas na manhã desta segunda-feira durante um acidente ocorrido na região central de Patos de Minas. Pois é, esse fato aconteceu bem no cruzamento da Avenida Piauí com a Rua Major Gotti, no centro de Patos de Minas. Como a gente consegue perceber nas imagens do repórter cinematográfico Gustavo Brito, bem aqui na esquina a gente consegue encontrar diversas peças dos 2 veículos. A dinâmica desse fato, Gui Boaventura, teria sido da seguinte forma: o condutor do Voyage estaria transitando aqui pela Avenida Piauí. Em determinado momento, ele acabou atingindo essa motocicleta. Por sinal, essa moto era ocupada por 2 pessoas, sendo um homem e uma mulher de 29 anos. A jovem de 29 anos, a que estava na garupa, ela foi encontrada inconsciente com uma fratura na perna direita e também com a suspeita de traumatismo craniano grave. Já o motorista apresentava suspeita de fratura na perna direita, ele estava consciente, porém, segundo as informações, apresentava-se confuso. O motorista desse carro tem 19 anos de idade, ele soprou o bafômetro e aí esse resultado do bafômetro deu negativo.
Ainda segundo as informações sobre esse acidente, não se sabe quem teria avançado a parada e que fez então essas duas vítimas, esse homem e essa mulher de 29 anos. Esse fato registrado bem aqui no cruzamento da Avenida Piauí com a Major Gotti, no centro de Patos de Minas. No final da tarde desta segunda-feira, um idoso sofreu queda ao correr para não perder o ônibus do transporte coletivo urbano em Patos de Minas. O incidente aconteceu na rua Getúlio Borges, no bairro Vila Garcia. Equipes do SAMU em 2 ambulâncias prestaram os primeiros atendimentos no local e, na sequência, encaminharam, como você vê nas imagens, a vítima para o Hospital Regional Antônio Dias com um quadro de traumatismo craniano. Depois do intervalo aqui no News, Paróquia de São João Batista comemora ano jubilar e crianças retomam atividades presenciais esse mês. Em Patos de Minas, mais alunos retornaram esta semana às atividades presenciais no CEMEIS, porém com um número abaixo do esperado para essa nova etapa. As aulas nos Centros Municipais de Educação Infantis foram interrompidas no dia 17 de março de 2020, em Patos de Minas. E só foram retomadas na última quarta-feira, com alunos prestes a completar 3 anos de idade. Nesta segunda-feira, foi vez do Maternal 3 voltar à escola. Por aqui, combinados a serem seguidos. E hoje a gente tem, assim, para conhecer a instituição e fazer alguns combinados em relação ao vírus, como a gente vai fazer, como a gente vai proceder durante essa aula. Eu acredito que o álcool em gel e a máscara, né? Eu acho que são primordiais. E os pequenininhos já sabem a importância do uso da máscara. Você acha legal usar a máscara? Sim. Para proteger contra o coronavírus, né? Uhum. É porque eu brinco. Tem que proteger, né? Uhum. Sabendo disso, hora de brincar. Foi no pula-pula, o que mais? De pula-pula. Você foi no balanço também? Não fui. Estudei. E você tava com saudade? Sim. Tava. Ao todo, este CEMEI tem 247 alunos matriculados. No total, 118 tiveram autorização para voltar às aulas presenciais. Neste primeiro momento, o retorno foram de 118 crianças, no turno da manhã e no turno da tarde. As salas são adequadas para receber no máximo 12 crianças. A máscara, o álcool em gel, afere a temperatura na entrada, né? Alguns pais a gente tem que abrir exceção porque precisam entrar com os filhos. A gente faz essa autorização, mas aferindo a pressão, tudo muito organizado. Mesmo diante do momento, o baixo número de alunos em cada sala de aula permite que cada um receba a atenção necessária para a aprendizagem e desenvolvimento. Eu acho que ficou até mais tranquilo, porque o ano passado antes da pandemia, a gente tinha muito aluno, a gente já estava cansado de tanto aluno que a gente tinha, só 2 pessoas, e esse ano a gente retornando agora com poucas crianças, tá mais fácil de você dar atenção para as crianças, de atender, e cada criança tem o seu jeitinho de ser, e a gente tendo pouco aluno, a gente consegue dar mais atenção aquele jeitinho que a criança precisa ser atendida. Eu achei que foi bem satisfatório para a gente. Aos poucos, a confiança de retorno vai tomando conta. Mas para que haja mais segurança, ainda falta a contratação de estagiários. À medida que for surgindo, né, ainda precisamos de muitos profissionais, estagiários, a falta está grande, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. A Paróquia de São João Batista deu início ao ano jubilar em comemoração aos seus 29 anos. Jubilar significa encher-se de alegria. Esse é bem o sentimento expressado por Padre Lucas pelos 29 anos da Paróquia de São João Batista, que iniciou a celebração com apresentação teatral. Celebrar o júbilo é celebrar a alegria, né? Então nós estamos entrando num período de grande alegria da paróquia, louvando a nossa história, porque o ano jubilar tem essa função de olhar para o que já construímos e agradecer a Deus por essa caminhada e poder ao mesmo tempo já olhar para o futuro e planejar com a graça de Deus que a caminhada continue, mas continue sempre contando com as nossas forças, né? Porque Deus faz isso muito bem, Ele conta com a nossa ajuda para que o projeto que é dele aconteça. No próximo ano, a paróquia completa 30 anos e até a data, muitas atividades serão realizadas no local, envolvendo as comunidades urbanas e rurais.
Até o próximo 12 de setembro do ano que vem, estaremos nesse ano comemorativo em preparação para os 30 anos. Então nós estamos em ano jubilar dos 30 anos da paróquia. E nós estamos justamente mostrando essa unidade paroquial, porque não é só aqui a matriz São João Batista que está comemorando, são as nossas 8 comunidades rurais e as nossas 3 comunidades urbanas que comemoram o ser paróquia, que é esse conjunto, essa unidade da porção do povo de Deus, que a paróquia São João Batista integra. Cada mês teremos a parte espiritual, que é o central, nós temos que ter a espiritualidade sempre em primeiro lugar. Vai ter eventos sociais, eventos culturais, para a gente poder realmente ter sempre pontos de reflexão ao longo de um ano todo, envolvendo nossas pastorais, os movimentos, os nossos paroquianos nessa comemoração jubilar. O pároco faz um convite à população para que participem das celebrações em louvor à paróquia de São João Batista. Convidar todos para unir conosco nos nossos 30 anos de paróquia, para facilitar quanto à nossa programação. Acompanhe as nossas redes sociais, Paróquia São João Batista Patos, que lá nós estaremos divulgando mensalmente essa nossa programação, os atos que estaremos realizando. E que Deus abençoe os nossos 30 anos e continue sempre nos dando força para seguir adiante nesse caminhar. Daqui a pouco a gente mostra como fica a previsão do tempo para terça-feira na região. Após adiamento, a segunda etapa da Copa Patos de Maratona é realizada. Vamos falar também de futebol. O Atlético venceu e se isolou ainda mais na liderança do Mineiro. Foi realizada neste domingo a segunda etapa da Copa Patos de Maratona. O evento, que inicialmente estava marcado para acontecer no mês de junho, foi adiado por causa da pandemia. A Copa Patos de Maratona contou com 2 trajetos. Um com distância de 25 quilômetros, percurso reduzido, e outro de 57 quilômetros, percurso completo, saindo do Centro de Convenções do Unipam, seguindo rumo a Santiago, Presidente Olegário e retornando a Patos de Minas, passando por trechos conhecidos e temidos como o Morro Seca Barriga. Essa prova é um percurso mais, é um estradão, né? É uma prova de velocidade, onde os atletas profissionais vão pegar um percurso de 57 quilômetros. Então, o atleta chega a menor tempo aqui, os que vai ficar entre os 5 que vai ranquear, né? Então, isso aí, a estratégia deles é largar e chegar na frente, em alta velocidade mesmo. Foram 18 categorias, entre elas Sub-23, Master A, de 30 a 35 anos, Feminino Pro e Geral, que contou com atletas profissionais como o Rubinho, que fez parte da seleção brasileira de mountain bike e é tricampeão brasileiro. É uma responsabilidade a mais, né? A gente participa de campeonatos mundiais, Copa do Mundo, Pan-Americano, Jogos Pan-Americanos, Sul-Americano. É uma responsabilidade que a gente tem pelo Brasil, de estar indo correr fora e levar o nome do nosso Brasil nessas competições. Então a gente tem que se dedicar o máximo possível. Praticamente hoje eu vivo só do esporte, né, da bike. E de manhã eu acordo, tomo café, vou sair para treinar, à tarde academia ou corrida a pé. Então é 24 horas olhando bicicleta e pedalando. Também estava presente o Júnior Maminha, de Uberlândia, e que é vice-campeão brasileiro de ciclismo de estrada. Mesmo com a pandemia, ele se dedicou aos treinos. A gente teve que aperfeiçoar algumas coisas, porque não dava para fazer alguns tipos de treino, tipo treino indoor ou academia, a gente não pôde acesso a isso. Mas o ciclismo, a maior parte do tempo é um treino solitário, né? Você consegue fazer o treino sozinho em rodovias, estradas vicinais, então não teve muita dificuldade por causa disso. A largada foi agitada e no caminho muita poeira misturada a belas paisagens. Calor com cansaço, junto à dedicação, um misto de emoções. Após cerca de 2 horas de prova, os atletas começaram a chegar ao Centro de Convenções do Unipam. E o campeão desta etapa foi o atleta Ben 10, que chegou com boa margem à frente dos adversários. O segundo foi o Rubinho, e em terceiro ficou o Júnior Maminha. Para segurar o primeiro lugar no pódio, Ben 10 usou boa estratégia na prova. De patrocínio, mesmo não conhecendo o percurso,
ele fez questão de estudar os vídeos dos locais onde iria passar. Eu não conhecia, só tinha visto por vídeos, bastante pessoas falando, muitas pessoas falavam que não dava para subir. Cheguei ali, mantive a calma, consegui zerar toda a subida, realmente está bastante poeira. Foi também um grande desafio, o morro seca a barriga, então dosei um pouquinho antes para ter força lá e consegui zerar e passar esse morro. É realmente bastante duro, igual o pessoal fala mesmo. Líder absoluto do Brasileirão, o Atlético derrotou neste domingo Fortaleza por 2-0 na Arena Castelão, mantendo uma invencibilidade de 12 jogos. Um bom domingo para os atleticanos. O Galo bateu Fortaleza na Arena Castelão por 2-0. Mas no primeiro tempo, o medo era que o placar não fosse ser tão bom assim. Após 14 dias sem entrar em campo, o time comandado por Cuca não fez um bom primeiro tempo, apesar de ter mais posse de bola. No início da partida, as equipes ainda jogavam mais no contra-ataque, sem conseguir criar muitas oportunidades. O Galo terminou o primeiro tempo com mais posse de bola, mas, apesar disso, teve menos chances de gol do que o Fortaleza, que conseguiu se impor mais. No segundo tempo, o Galo conseguiu abrir o placar logo aos 4 minutos. Em uma troca de passes em que a bola passou por Hulk, Nátio, Vargas e, por último, em Zaratio, que finalizou para o gol. O Galo, que voltou mais ligado no segundo tempo, teve uma nova chance com bola parada. Em cobrança de escanteio de Nátio Fernandes, que não estava bem em campo, a bola foi parar na cabeça do zagueiro Júnior Alonso, que subiu mais alto que todo mundo e empurrou para fazer o segundo gol atleticano. Segundo Cuca, o primeiro tempo pouco produtivo foi uma oportunidade para a leitura de jogo, o que resultou no placar positivo para o Atlético Mineiro. Não é motivar, né? É a gente lê o jogo, você analisa o que deu certo, o que não deu, onde você tem que ajustar alguma coisa defensivamente, onde você pode explorar ofensivamente, né? Assim, o segundo tempo foi melhor que o primeiro, mas o primeiro não foi ruim. Esse é um tipo de jogo assim que ele vai ter uma trocação de 45 minutos numa correria desenfreada, como foi o primeiro tempo. Duas equipes descansadas, o primeiro contra o quarto jogando, né? Terceiro. Uma disputa por espaço, né? E qualquer detalhe faz a diferença. Esse é o tipo de jogo que quem sair na frente vai ter enorme chance de vencer. Cuca ainda foi questionado sobre a efetividade do elenco, que na partida contra o Bragantino, apesar do empate, não jogou tão bem quanto no confronto contra o Fortaleza. Eu treino escanteio, todo treino tático. Eu treino escanteio, bola parada é um chavão. Você treina ele 2 vezes por semana, pelo menos, às vezes 3. E um dia, um posicionamento, uma batida, ela não entra por uma razão ou outra, e hoje entrou, não é por falta de trabalho, que a gente teve 17 escanteios, hoje tivemos 4 e fizemos um gol. Então é aquele dia que a batida entra certo, que o jogador encontra o espaço certo, como o Nátio fez e como o Alonso fez também. Com a vitória, o time alvinegro chegou aos 42 pontos e aumentou a vantagem sobre o segundo colocado Palmeiras, que com 35 pontos, né? Perdeu aí, o Palmeiras tem 35 pontos, perdeu o terceiro para o terceiro colocado Flamengo, ou seja, o Galo tem 42, Palmeiras segundo tem 35 e o Flamengo está ali na rabeira, mas tem 2 jogos a menos aí para cumprir jogos atrasados aí, com rodadas atrasadas, o que pode colocar o Flamengo em 2 eventuais vitórias bem mais próximo aí do líder, né? Na próxima rodada, o adversário será o Sport, no sábado, às 19 horas, no Mineirão. Antes disso, o Atlético enfrenta o Fluminense pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Agora vamos ver como é que fica a previsão do tempo para terça-feira em Patos de Minas e região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. Nesta terça-feira, Patos de Minas terá mais um dia de umidade relativa do ar em baixa, que não deve passar dos 50%. O calorão continua, com a temperatura mínima devendo ficar em 20 graus e a máxima até 35 graus nos termômetros. Em Carmo do Paranaíba, a temperatura máxima prevista é de 37 graus.
Em Arapuá, mínima de 19 graus e a máxima deve chegar aos 34 graus. Já em São Gotardo, quanto à temperatura, a máxima prevista é de 35 graus. Já em Vargem de Minas, os termômetros devem marcar nesta terça-feira máxima de 37 graus. Em instantes tem análise da notícia aqui no NTV News. Sobe para 541 o número de vidas perdidas para a Covid-19 em Patos de Minas. O boletim epidemiológico diz que 12 casos novos da doença foram confirmados hoje e mulher denuncia possível tentativa de fraude durante a aplicação de vacina em Patos de Minas. A Clínica e Laboratório Mais Exames inicia a semana presenteando você que precisa se consultar. Preste atenção, hein? Para esta terça-feira, amanhã, serão disponibilizadas 10 consultas gratuitas com clínico geral. Ligue lá e agende o seu horário, 3814-1616 ou 99862-1616. A clínica está localizada na Praça Santana, 153, em frente ao Mercado Municipal. Mais exames, mais pela vida. Na Clínica e Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos, exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia. Atendendo a convênios e particular com valores que cabem no seu bolso e, claro, facilidade no pagamento. Procure já Mais Exames e agende sua consulta ou exame. Mais exames, mais pela vida. É hora da nossa análise da notícia. Quem está aqui do meu lado é o jornalista apresentador Gui Boaventura para a gente falar de diversos assuntos nesse início de semana, nessa segunda-feira. Boa noite, Gui. Oi, boa noite. Boa noite ao nosso telespectador. Vamos começar com os números da Covid-19, vamos colocar aí na tela, porque Patos de Minas, o boletim de hoje, destacou aí nessa segunda-feira que 12 novos casos da doença foram registrados, o número de óbitos subiu para 541, com a confirmação de mais uma morte em decorrência da enfermidade. A vítima é um homem de 69 anos de idade que faleceu no dia 6 de setembro. No entanto, no boletim estadual da Covid, nós não temos só 541. Lá continua aquela discordância de números com o local, Lá nós temos aí 10 a mais, ou seja, 551 óbitos em Patos de Minas. A Prefeitura já disse em outras semanas que estava aí tentando consertar ou pelo menos ajustar esses números, mas até agora não aconteceram, Gui? Esses números aí também são aqueles mesmos que nos causam sempre dúvidas, Nós temos aí os números de hoje, são números parecidíssimos com os números do final da semana passada. E aí, como é que você vai confiar nisso? Hoje, pela manhã, os números eram exatamente os mesmos da sexta-feira, até com, 22,22%, 17, não sei quantos por cento, tudo igualzinho. E aí você fica sem entender porque tem uma discrepância tão grande entre o que divulga o município e o que divulga o Estado. Não é a mesma coisa, não era para ser a mesma coisa? Não era para ser o mesmo número? Quem é que informa para o Estado os números do município? Oficialmente não são fornecidos esses números pelo município? Por que tem uma diferença tão grande? São diferença de 10 óbitos numa divulgação em relação ao Estado, por exemplo. O Estado tem mais 10 óbitos do que o município. Se tivesse a menos, olha, o município não informou, contabilizou aqui e não informou. Agora, informar lá e não informar aqui, a quem deve essa presteza? A quem deve essa normalidade? A quem deve a realidade dos números, o município? Deve ao povo, não ao Estado. Ao Estado é só uma questão de relacionamento, Aliás, os dois devem para o povo esse relacionamento de verdade, de transparência. Por que é diferente isso? Isso é que me deixa encabulado, me deixa... Será que eu vou confiar nesses números que estão sendo fornecidos aí pelo município? Não confio.
E vai aí já há algum tempo já essa diferença aí nesses números. Vamos dar uma olhadinha também na ocupação hospitalar, Gui, porque nós temos aí o comparativo entre hoje e sexta-feira, né? Aí com algumas oscilações entre os números, os percentuais, né? Que estavam sendo registrados aí. A gente espera, evidentemente, e sempre quer que esses números estejam sempre menores, né? Lógico. Eu acho que nós paramos aí na casa dos 20% e a gente precisava de baixar isso mais. Me causa uma certa expectativa para essa semana e até de acontecer isso no Brasil, em função do feriado prolongado de 7 de setembro, um crescimento no nível de contaminação pelo coronavírus no Brasil. Porque nós tivemos várias aglomerações, não são só aquelas aglomerações das manifestações que nós tivemos nas capitais, em várias cidades do Brasil. Não é só isso. São as aglomerações de festas, são as viagens que as pessoas fazem normalmente. Se você vê, a grande mídia mostra muito as saídas dos cariocas para o interior, dos paulistas para o interior, dos paulistas para a praia, por exemplo, a quantidade de carros que descem ali para o litoral. É uma quantidade muito grande, essas pessoas vão lá se aglomerar e se aglomeram com outras pessoas de outros estados, de outras cidades. Há uma mistura danada em relação a isso e a contaminação é proporcionalmente igual, né? Ela cresce nessa época e ela só vem dar o seu sinal 15 dias, 14 dias, ou acima de 14 dias depois, né? A partir de 14 dias, 14, 15, 20 dias, é que essa contaminação costuma dar o sinal. Mas nós estamos num viés bacana no Brasil, né? Nós estamos num viés de baixa, os números estão caindo no Brasil, está surtindo efeito essa vacinação. A arma que nós temos contra a Covid é a vacina, e está sendo usada no Brasil com toda a dificuldade, com toda a falta de organização, com toda a falta de boa vontade dos governos, principalmente do governo federal, mas isso está acontecendo. A vacinação está acontecendo e já chegamos nas camadas mais jovens, vacinando grande parte da população, vacinando, e nós estamos atrás da América Latina praticamente toda, nós estamos aí, não chegamos ainda a 40% de total vacinado no Brasil, e quando a gente ultrapassar a metade dessa população vacinada, aí nós vamos ver um resultado fabuloso, né? E, consequentemente, a gente vai ver aí um número muito baixo, tanto de contaminação divulgado pelo governo, quanto pelos órgãos competentes, quanto também dos hospitais em nível de ocupação, de internação. Pois é, você citou a questão da vacinação. Agora a gente tem uma denúncia grave, viu, sobre a imunização contra a Covid em Patos de Minas. Uma jovem afirma que foi se vacinar, mas que a servidora da saúde apenas introduziu a agulha e não injetou a vacina propriamente dita, né? O caso foi registrado em vídeo. O dia da vacinação contra a Covid-19 é um momento aguardado para muitas pessoas. É carregado de emoção, de ansiedade. Mas o que essa mulher não imaginaria é que teria uma surpresa no momento da aplicação da primeira dose. No dia em que foi vacinar, ela convidou uma amiga, pois estava nervosa e com muito medo. Eu estava bem nervosa, né? Porque, como eu expliquei, eu tenho muito medo de agulha também. Eu já fui nervosa para tomar a vacina e levei uma amiga comigo para me acompanhar. Entretanto, veio a surpresa. A enfermeira que aplicaria a dose não aplicou. Pela imagem, é possível perceber o momento em que a enfermeira coloca a agulha e retira sem dispensar o líquido. A amiga, que estava filmando tudo, chamou a atenção e, aparentemente nervosa, a enfermeira reaplica a dose no braço. Eu ia sair sem vacinar, mas como minha amiga viu, me mostrou que realmente ela não tinha aplicado o líquido, que tinha ficado todo na agulha. Aí ela que alertou e a moça parece que ficou meio nervosa, não sei se foi por erro também ou nervosismo, não sei o que aconteceu. Eu não entendi direito, né, porque achei que ela tinha tirado... eu não entendi, realmente eu não entendi o que aconteceu. Segundo a Prefeitura de Patos de Minas, não há nenhum registro dessa ocorrência, né, na ouvidoria da saúde do município, ou seja, não foi levado para a ouvidoria esse assunto, mas nós enviamos o vídeo para o município para
que possa ser aí avaliado e, claro, tomadas as providências. Porque é uma situação muito complicada, né, Gui? Ali a imagem mostra a agulha penetrando na pele, né, ali na paciente, retirada sem a inoculação. O que, se não é quem estava filmando, não teria se percebido, hein? Bom, eu vou ser um pouquinho maldoso aqui nessa... Não é maldoso, é desconfiado nessa situação aqui. Ela coloca, aplica, né, ela introduz a agulha no músculo do braço da moça, leva a mão no êmbolo da seringa e não aperta. Isso. E retira a seringa. Quer dizer que ela fez todo o gestual, ela não sabia que tinha que apertar. Sabe? É do tal do me engana que eu gosto. Mas vamos lá. Vamos ser condescendentes com a situação e vamos dar a esse caso a importância da dúvida, né? Porque pode não ter sido dolo, sabe? Pode não ter tido dolo nessa situação, ou dolo, como algumas pessoas gostam de expressar. Pode não ter tido isso. Pode não ter tido a maldade, a intenção de prejudicar. Mas isso precisa ser investigado. O que eu clamei hoje, durante o dia, na faixa do meio-dia, no programa aqui na NTV, quando nós passamos essa matéria, foi pela investigação da autoridade competente, as quais nós já noticiamos que aconteceu esse fato. A prefeitura, a polícia, o Ministério Público, aliás, a polícia foi proativa, inclusive um delegado, que é o Dr. Luiz Mauro, ligou aqui querendo saber dessa situação. Ele ligou querendo saber do que tinha acontecido, a origem dessa notícia, e aí ele estará informado de tudo isso, claro, pela nossa reportagem, deve falar sobre isso também aqui no nosso programa, aqui nos nossos telejornais. Porque tem que ter uma investigação. Aí você fala o seguinte, isso precisa de uma representação. Não precisa, não. A defesa aí é da sociedade. A defesa aí é de quem já, inclusive, passou pelo processo. É quem já foi lá vacinar. E aí você vê uma cena dessa, Odair, e você imagina o seguinte, será que eu fui vacinado? Será que na hora da aplicação, muita gente, você sabe disso, tem medo de injeção, chega lá na hora de tomar a vacina, vira para o outro lado. Não quer ver. Como essa moça colocou a mão no rosto para não ver sendo vacinada, de medo da agulhada. E aí, com essas pessoas que já foram vacinadas, será que você aí tem certeza de que o líquido foi injetado? Você que não olhou, tem certeza de que o líquido foi injetado e que você está vacinado, completamente imunizado? Será que isso aconteceu? Essa não é uma defesa só dessa moça. E a atitude dessa moça foi uma atitude corajosa em mostrar esse vídeo, porque ela está defendendo não a ela, que já resolveu o problema dela lá no momento. Olha, não aplicou, tem que aplicar. Foi lá, voltou, tomou outra agulhada e o líquido foi injetado. Agora, ela sai em defesa é da sociedade. O que essa moça fez tem que ser respeitado, porque ela saiu em defesa da sociedade. E agora precisa ter o complemento das autoridades, do gesto de cidadã dessa moça, né, que é de defesa das pessoas que precisam ter a certeza de que foram imunizadas contra uma doença, né, que mata. Sim. Contra uma doença que, se não tiver vacinada, corre o perigo de morrer. Está sujeita a contrair o vírus e morrer. Então é preciso que as autoridades tratem isso com muita seriedade e que deem uma resposta à população de Patos e região. Isso não pode ficar desse jeito. Isso não pode ficar só no alguém disse, sabe?
É preciso ter uma explicação, uma versão oficial desse fato. Essa moça precisa ser protegida, porque ela fez uma denúncia dentro do seu medo, está morrendo de medo de ser perseguida, está com uma série de outros problemas, precisa ser protegida pela autoridade, para que isso é um vídeo. Não tem como você desmentir uma imagem. Pericia o vídeo. Se tiver sem cortes, se for uma imagem sem cortes, se tiver tecnicamente crível, as providências têm que ser tomadas. Essa moça precisa ser protegida e precisa ser respeitada pela atitude dela, né, de trazer a público esse fato. Esse fato é um fato de muita relevância, de muita importância. Gravíssimo, né? E vamos fazer uma parada rápida aqui? Eu só queria falar uma coisa, posso? Opa, ainda? Sim. Pois não. Em relação a isso, olha, é verdade que a ouvidoria não sabia disso. É só esse o canal de audição da prefeitura? O canal de comunicação com a prefeitura? Ou a prefeitura tem que ser proativa e tem que abrir uma investigação administrativa para resolver esse caso? Não façam isso. Não justifique um fato tão grave desse com não estávamos sabendo. Agora já estão. Quais são as providências? A resposta tem que ser dada. A gente vai continuar acompanhando. Vamos fazer uma parada. Depois do intervalo, Santa Casa de Misericórdia inaugura 30 leitos de UTI via SUS e Copasa é multada em mais de 1 milhão pelo PROCON após descumprir notificação de desabastecimento de água. A Santa Casa de Misericórdia inaugurou nesta segunda-feira 30 leitos para internação em unidade de tratamento intensivo via SUS. A Santa Casa possuía até então 20 leitos de UTI Covid-19 e 16 leitos de enfermaria também para pacientes com Covid-19. Com a inauguração desta segunda-feira de 30 leitos gerais, o local soma 66 leitos à disposição de toda a população da macro-região noroeste de saúde. Então foi feito um redimensionamento. Santa Casa fica com a obstetrícia de baixa complexidade, a cirurgia também, né, de média complexidade, a alta complexidade para cirurgia, trauma, e obstetrícia ela permanece no hospital regional. Junto, a gente tem uma ampliação do hospital regional para leitos de UTI neonatal, e a Santa Casa vai pleitear outro serviço. Então nós fizemos uma alteração no próprio projeto, nisso resultou até um retardamento, porque precisou ser feito um estudo de estruturação de peso. Então na ala que era para ser construída a UTI neonatal, nós já programamos a parte cardíaca, então nós vamos ter hemodinâmica, a vascular e a urologia. O investimento mínimo de cada leito foi em torno de R$ 140 mil, contando somente a cama, o monitor e o ventilador, fora outros equipamentos complementares. A montagem dos leitos foi toda custeada pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Para equipar essas UTIs, a gente tem os equipamentos que foram disponibilizados pelo agro, né? Nós temos também a verba que veio do CONCEP, alguns materiais que foram comprados, e a gente tem também a verba de 10 milhões e 700 do Estado. Essa verba ainda não chegou até nós, aonde nós vamos utilizar todo o material que está hoje aqui, nós vamos colocar a abertura dos demais leitos de internação clínica, né? A gente segue um cronograma, a próxima entrega que será a farmácia, posteriormente eles já começam a obra no terceiro pavimento para fazer os 80 leitos de enfermaria. À exceção dos pacientes da obstetrícia de média e baixa complexidade, os demais pacientes terão de estar cadastrados via SUS Fácil para serem transferidos. Baixa complexidade. As demais vagas, elas vão ser necessárias, né? A gente ter a regulação via SUS Fácil. Então o paciente já precisa estar dentro do sistema, ou UPA, ou em algum dos hospitais, né, desses municípios existentes, para que seja regulado, o regulador encaminhe esse pedido, né, direcionado ao SUS Fácil aqui na Santa Casa, e aí aqui a gente faça a análise e o aceite desse indivíduo, tanto para a parte
parte cirúrgica, quanto para a parte das UTIs e as futuras, né, atendimentos que a gente está almejando. Além da estrutura física, a Santa Casa conta com 270 profissionais da saúde, dentre eles 43 médicos, uma equipe suficiente para atender a pacientes de 20 dos 30 leitos entregues. Faltam ainda contratar profissionais para os 10 leitos restantes, o que exige um processo de liberação para que esteja tudo dentro da regularidade. Para essa liberação, ainda não há prazo estipulado, mas espera-se que no caminhar, essa ampliação de estrutura atenda à demanda da nossa macro-região. Ok, aí nós temos uma estrutura que está se formando ainda, né? Nós temos uma estrutura que precisa ser ainda mais forte, ser ainda maior, porque a demanda por saúde é muito grande, até porque se propõe a atender a nossa macro-região, né? Para você ver, Odair, que nós passamos aqui em Patos de Minas por momentos muito críticos em relação ao atendimento público de saúde, né? Até bem pouco tempo, com toda a deficiência que tinha o Hospital São Lucas, com todo esse entreveiro de negociação que tinha entre o Hospital São Lucas, SUS, Estado e Prefeitura de Patos, pelo fato de ser gestora plena, a cidade que tem a possibilidade de gerir esse recurso que vem do SUS, né? E participa, inclusive, da vida de todos esses outros municípios da macro-região do Noroeste, que são 33 municípios, incluso Patos de Minas. A gente passou por momentos, continua passando por momentos difíceis, mas passamos por momentos terríveis, e que eu sei que, por exemplo, a FEMIG, o Hospital Regional, a Prefeitura, a Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal de Saúde, conseguiram segurar dentro de uma bolha, né, para não desesperar a população, e nós também contribuímos muito com isso, para não levar pânico nessa hora que a gente briga tanto por atendimento e que não tem. Nós ainda não temos. Nós temos essa estrutura da Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, que é uma Santa Casa que vai atender vai ajudar o Hospital Regional a atender toda essa macro-região. São 33 municípios sendo atendidos também pela Santa Casa, né? Isso vai trazer um certo alívio com toda essa estrutura que ainda está sendo montada. Mas a Santa Casa ainda não tem, acho que nem 50% da estrutura que inicialmente era oferecida pelo Hospital São Lucas, que cerrou esse atendimento para esse tipo de público, né? Que é o público do SUS que vinha de toda essa região. Então, nós temos que torcer para que a Santa Casa continue prosperando, continue crescendo essa estrutura e continue aí pronta, e a gente continue ainda sonhando com o nosso hospital municipal aqui em Patos de Minas, com pronto-socorro, com a porta aberta para atender quem precisa, quem demanda um atendimento público de saúde, quem precisa de um socorro imediato, um hospital municipal que precisa de um... Isso é assunto para uma outra, mas só como apêndice dessa notícia aí, a gente tem que continuar sonhando, sim, né, com um hospital que tenha maternidade, que tenha o pronto-socorro, a porta aberta, que a Santa Casa só vai atender quem cai na demanda do SUS, que entra lá pela porta da UPA, ou pela porta do SAMU, ou pela porta de um acidente que foi atendido pelo bombeiro. Então, a gente vai continuar sonhando com o nosso hospital municipal, porque carecemos disso. Muito bem, vamos girar o assunto. A gente agora, Gui, muda de assunto, né? O PROCON aplicou multa de mais de R$1 milhão contra a Copasa nesta segunda-feira. A medida foi tomada devido à desobediência da notificação feita pelo órgão diante do desabastecimento de água na cidade. A multa aplicada pelo PROCON à Copasa é de R$ 1.042.576,65. De acordo com o prefeito de Patos de Minas, a companhia foi notificada na última sexta-feira para regularizar o abastecimento de água na cidade num prazo de 24 horas, o que não foi feito. A Copasa foi notificada pelo PROCON, está aqui o Rafael Godinho Nogueira,
que é advogado e é o nosso coordenador lá do PROCON, que é um órgão vinculado ao município, notificou a Copasa foram concedidas 24 horas para todas as explicações, todas as informações pertinentes, as razões daqueles problemas, o que estaria sendo feito e 24 horas também para restabelecer o abastecimento. Esse prazo venceu no final do sábado último e esse restabelecimento não aconteceu. De porte dessas informações, né, a gente colocou os fiscais do município no domingo, ontem, para varrer alguns bairros do município e constatar a realidade do desabastecimento, né? E isso foi feito com todo louvor, a quem a gente agradece aos nossos fiscais. E hoje nós aplicamos a multa na Copasa por conta do desabastecimento. O Código de Defesa do Consumidor fala que as empresas públicas elas devem prestar os serviços essenciais, assim como é a água e o esgoto, de forma contínua, né? E qualquer desobediência a essa imposição legal é o suficiente para a multa da Copasa. O cálculo foi realizado dentro dos seguintes critérios: multa base em R$ 417.030,36, agravantes, a multa base em 50%, no valor de R$ 208.515,33 e aumento pena de 2/3 no artigo 16, parágrafo 2º do Decreto Municipal 4.607, também no valor de R$ 417.030,66. A Copasa tem um prazo de 15 dias para pagar e 30 para recorrer. Questionado sobre a forma como esse dinheiro poderá ser investido pelo órgão, o coordenador do PROCON esclareceu que o município, juntamente com o órgão, são responsáveis por avaliar uma ação que beneficie o consumidor. A nossa legislação não autoriza, né, que esse repasse seja direcionado aos consumidores. Ele vai para o Fundo de Defesa do Consumidor e nós vamos decidir qual a melhor ação vai impactar mais positivamente a vida desse consumidor. Outra queixa diz respeito à cor da água, desde que o abastecimento de água foi restabelecido na cidade. A companhia esclarece que é um processo normal do reabastecimento. Entretanto, o município conta com um profissional específico para a análise da qualidade dessa água quando eventuais situações como esta ocorram, e o próprio consumidor tem o direito de acionar o PROCON e solicitar essa averiguação. Tem sim um profissional da vigilância, inclusive, né, Rafael, responsável por fazer esse teste na qualidade da água. Isso pode sim ser objeto, ele vai falar com mais propriedade, mas pode ser objeto de sanção. Por quê? O que a população, o que o município de Patos contratou e a população paga é água potável, não é água turva, né? Do contrário, era só puxar direto do rio. Passa por um tratamento, os vereadores aqui presentes já estiveram lá na estação de tratamento da água, eu também já fui, é um processo grande, então ele precisa funcionar. Caso o consumidor venha receber na sua casa uma água de qualidade duvidosa, ele pode procurar o PROCON ou a própria Vigilância Sanitária, que o município possui um profissional específico para fazer esse teste laboratorial. Por fim, o prefeito falou ainda da possibilidade de uma segunda opção para o caso de um novo desabastecimento, que seria necessário estudar a questão e buscar alternativas. A gente precisaria sim ter um reservatório, essa é a minha opinião, não sou especialista na área, mas falei isso com o presidente e citei o exemplo, inclusive, ali do Limoeiro, do córrego do Limoeiro, que poderia ser feito ali um reservatório grande e boa parte da cidade seria atendida até com queda natural da água. Mas foi dito pela equipe da Copasa que já foi feito um estudo e a vazão não comporta. Mas nós temos outras alternativas e eu voltei a insistir pelo WhatsApp com o presidente, falando que era uma situação inadmissível faltar água, sendo que não estava tendo problema na captação. Então, por que se a gente tivesse um backup, se a gente tivesse uma segunda opção, de repente, isso traria uma segurança para a cidade. E ele ficou de avaliar e ver se a empresa vai fazer esse estudo para fazer esse reservatório.
Em nota, a Copasa informou que o documento foi encaminhado ao departamento jurídico da empresa para análise. A companhia esclarece ainda que a notificação emitida pelo PROCON Municipal na sexta-feira foi feita após o horário comercial e que nesta segunda-feira um posicionamento foi enviado ao órgão. Meu caro Gui, aí nós temos, portanto, uma medida de multa, né? A Copasa foi multada aí, o valor é bem alto, mais de R$1 milhão. E o que se espera de tudo isso? O que a gente pode concluir? Porque, afinal de contas, nós temos realmente uma população muito penalizada com um serviço básico, que é a água, que não chegou. Teve gente que ficou 4 dias sem ter água em casa. E, por outro lado, nós temos aí uma medida tomada justamente diante de uma não resposta dada pela Copasa ao município. A gente tem uma meia hora, uns 40 minutos para falar sobre isso, ou eu preciso resumir? Segundo o Luiz aqui no ponto, tem que resumir. Para você resumir. Em 1 minuto eu não consigo, mas vamos lá. Em primeiro lugar, o seguinte, essa multa não é uma multa grande para o movimento que tem a Copasa em Patos de Minas e para o prejuízo que ela pode ter causado e o desconforto que ela causou para as pessoas, para os consumidores aqui na cidade. É uma multa até relativamente muito barata. Se falou-se em R$50 mil, eu falei, olha, mas isso não vai fazer nem cócegas na Copasa. R$1 milhão já dá para fazer uma alerta, mas não é ainda o suficiente, não é ainda o bastante para equiparar a relatividade entre multa e prejuízo causado para a população por causa da falta de água. Agora, isso é uma ação de um órgão fiscalizador, que é o PROCON. Eu queria saber qual que é a providência, e eu estou aqui até parabenizando a atitude, e a atitude do prefeito está ali presente, apoiando a atitude do órgão que é ligado à prefeitura, né, do PROCON, ele está ali. Acho que é um primeiro passo extremamente importante dado pelo prefeito, parabéns por essa atitude. Agora, e em relação aos cumprimentos das cláusulas contratuais? Ou o contrato não tem nenhuma cláusula que protege a população, porque isso já é motivo para ser questionado, inclusive, na Justiça. Não tem nenhuma cláusula que protege a população em relação a essa falta de água. É preciso que esse contrato tenha essa cláusula e é preciso que ela seja executada em termos de relacionamento concessionária e concessionada. Ou não? É preciso que esse contrato seja executado, tão questionado que é por tantos anos, ao longo de todo esse tempo aí. Ele precisa agora, o prefeito, que é advogado, deve sentar e falar o que esse contrato me proporciona para eu punir uma fornecedora, uma empresa que tem uma concessão do município para prestar um serviço essencial e não o faz. E não o faz. Aqui não é nem a questão de qualidade. A questão de qualidade é uma outra coisa, a questão de qualidade da água, a água que está chegando, a água que chega turva, a água que chega parecendo leite, isso é uma outra coisa, é o não cumprimento do contrato, do fornecimento de um item essencial para a vida da população. Não vai executar o contrato? É isso que eu posso perceber? Porque o contrato deve dar instrumento, deve dar ferramentas para a prefeitura, numa hora dessa, fazer valer o que diz o contrato. O que diz o contrato a respeito disso? Ou será que vai ficar só no órgão fiscalizador? Porque isso é bom demais para Copatos. Isso é bom demais para a empresa. Eu pago R$1 milhão e está tudo certo. Mas esse R$1 milhão eu recupero na conta que não foi água, que foi ar que rodou o hidrômetro. Isso não vai ser fiscalizado? Quer dizer, o órgão fiscalizador fez o papel dele. Parabéns ao PROCON. E parabéns à atitude do prefeito por estar lá junto e apoiar essa atitude do PROCON. Mas, e as providências em relação ao contrato? O que o contrato dá de instrumento, de ferramenta, para a Copasa ser punida por não ter cumprido sistematicamente esse contrato por alguns dias em Patos de Minas? Muito bem. Gui, com essa a gente encerra a nossa análise de hoje.
Amanhã a gente se encontra novamente aqui na bancada, ok? Com o maior prazer. Boa noite para você, obrigado pela companhia, até amanhã. Boa noite.